te dissesse que você está desperdiçando meses ou até anos da sua vida tentando escrever seu livro, quando poderia terminá-lo em apenas 30 dias? Parece loucura, não é mesmo? 2 anos. Foi o tempo que eu gastei escrevendo o meu primeiro romance, Abdução. 2 anos de procrastinação, bloqueios criativos e insegurança, que poderiam ter sido substituídos por apenas 1 mês de trabalho focado. Hoje eu vou revelar como eu escrevi meu segundo livro, O Destino de Astarte, em apenas 30 dias, usando um método que já ajudou mais de 400 mil pessoas a realizarem o sonho de escrever um romance. E o melhor, vou mostrar exatamente como você pode fazer o mesmo. Olá, escritores e escritoras! Hoje vamos mergulhar em uma das técnicas mais revolucionárias para quem quer escrever um livro completo, o NaNoWriMo, ou National Novel Writing Month, mês nacional para escrever um romance. Para quem está me acompanhando pela primeira vez, eu sou a Bárbara Garré, autora do romance de ficção científica Abdução e de outros livros e contos de ficção científica e sobrenatural. O NaNoWriMo não é apenas um evento anual que acontece em novembro. É uma metodologia completa que transformou a vida de centenas de milhares de escritores ao redor do mundo, incluindo autores como a Sarah Gruen, de Água para Elefantes, que virou filme, Erin Morgenstern, de O Circo da Noite, e Hugh Howey, de Silo. Neste vídeo você vai descobrir a história fascinante do NaNoWriMo e por que ele funciona tão bem. Vai também aprender como preparar o seu projeto para escrever 50 mil palavras, sim, em 30 dias. Técnicas específicas para manter o ritmo e superar os bloqueios criativos, ferramentas e estruturas para organizar o seu romance rapidamente e como transformar o seu primeiro rascunho em um manuscrito publicável. E se você acha que não consegue, lembre-se, eu passei de uma escritora que demorou 2 anos sofrendo para terminar um livro para alguém que completa um romance em 1 mês. Se eu conseguir, você também pode. O NaNoWriMo começou em 1999, quando Chris Beatty e 20 amigos em São Francisco decidiram embarcar em um desafio maluco. Escrever um romance inteiro em 1 mês. Não precisava ser um romance bom, só precisava ter 50 mil palavras e ser concluído em 30 dias. O que começou como uma brincadeira entre amigos se transformou em um fenômeno mundial. Em 2023, mais de 400 mil pessoas participaram oficialmente e centenas de milhares de outras participaram de forma independente. Mas o impacto vai muito além dos números. O verdadeiro poder do NaNoWriMo está na sua capacidade de transformar a mentalidade do escritor. Quando eu estava escrevendo Abdução, o meu processo era algo assim. Escrevia um capítulo, revisava obsessivamente, mostrava para minha mentora de escrita, ficava insegura com o feedback, reescrevia o mesmo capítulo, ficava semanas sem tocar no projeto, voltava com culpa e repetia o ciclo, e repetia e repetia. 2 anos depois, eu tinha um romance, sim, mas também eu tinha desenvolvido hábitos terríveis e uma relação quase traumática com a escrita. Quando eu conheci o NaNoWriMo, inicialmente eu achei impossível 50 mil palavras em 1 mês. Isso dá aproximadamente 1.667 palavras por dia. Mas eu decidi tentar mesmo assim. E a mudança foi transformadora. Eu não apenas terminei o meu segundo livro em 30 dias, mas eu descobri uma nova forma de me relacionar com a escrita. A grande lição que eu aprendi
é que o sucesso no NaNoWriMo começa antes do primeiro dia de escrita. Vamos dividir a preparação em 3 etapas fundamentais. Etapa 1, planejamento da premissa e personagens. Antes de novembro ou qualquer mês que você escolha para começar o seu desafio, dedique pelo menos 2 semanas para desenvolver uma premissa clara em uma única frase. Por exemplo, um astronauta abandonado em Marte precisa sobreviver até o resgate usando apenas o seu conhecimento científico. Criar perfis básicos de personagens principais, o nome e as características físicas básicas deles. O desejo principal e a motivação, o maior medo e o obstáculo interno, o relacionamento com outros personagens principais. Quando eu escrevi Abdução, ao longo de 2 anos, eu passei meses apenas desenvolvendo os personagens. Para o meu projeto do NaNoWriMo, eu limitei esse processo a 3 dias só. E eu tive muitos resultados, e resultados muito melhores e mais práticos. Etapa 2. Estrutura narrativa simplificada. Não importa se você é um planejador ou um pentser, que é a pessoa que escreve organicamente. Ter uma estrutura mínima ajuda imensamente. Vamos trabalhar com a estrutura de 3 atos, que é mais fácil. Ato 1, você vai escrever 25% do livro. A apresentação do protagonista, do mundo e o problema principal. O segundo ato, o ato 2, chega em 50% do livro. É o desenvolvimento das complicações e a escalada dos conflitos. E o terceiro ato, 25% finais do livro, clímax e a resolução. Para cada ato, liste apenas de 3 a 5 eventos principais que precisam acontecer. Esta parte agora faz toda a diferença. Estabeleça um horário diário para escrever. Idealmente, o mesmo horário todos os dias. Prepare o seu espaço físico de escrita. Elimine as distrações. Aplicativos de bloqueio, desconexão da internet ajudam bastante. Defina o seu sistema de recompensas para cada marco. Por exemplo, quando você alcançar 5.000, 10.000 palavras, pare e tome um café ou levante e se estique um pouco. Avise familiares e amigos sobre o seu desafio e peça compreensão. Junte-se a grupos de apoio online ou presenciais. Tem muitos por aí, você vai encontrar. Eu me lembro que quando escrevi Abdução, eu não tinha nenhuma dessas preparações. E isso contribuiu enormemente para os 2 anos de escrita irregular que eu tive. Agora, vamos ao coração do método. Como escrever de fato 1.667 palavras diárias de forma consistente. Aqui estão as técnicas que transformaram a minha produtividade. Técnica 1. Sprints de escrita cronometrados. Este é o segredo dos escritores mais produtivos que eu conheço. Configure um cronômetro para 25 minutos. Sim, é o método Pomodoro. Escreva sem parar, até o alarme tocar. Você vai fazer uma pausa de 5 minutos só. Repita 4 vezes esse processo. Depois você vai fazer uma pausa maior. Durante o meu NaNoWriMo, eu consegui produzir em média 700 palavras por sprint de 25 minutos cada. Comparando isso com os dias em que eu escrevi Abdução, eu passava 3 horas para produzir 500 palavras. Olha só a diferença. Técnica 2, o poder do rascunho zero.
Este conceito mudou completamente a minha mentalidade. O rascunho zero não é o seu primeiro rascunho. É apenas você contando a história para você mesmo. Ele não precisa ser bom, só precisa existir. Você vai usar marcadores como pesquisar depois para não interromper o fluxo da sua escrita. Você vai falar com você mesmo no texto. Vai anotar. Aqui eu preciso de uma cena de transição, por exemplo. Em Abdução, eu reescrevia cada parágrafo até ficar perfeito. No meu projeto, né, do NaNoWriMo, eu deixei tudo fluir e o resultado foi surpreendentemente melhor. A técnica 3 é a técnica do e se. Quando você estiver empacado em uma cena ou você sentir que o fluxo da escrita está diminuindo, você vai parar e vai perguntar assim: e se algo inesperado acontecesse agora? Você vai listar 3 possibilidades absurdas. E, por fim, você vai escolher a que mais te empolgou e vai seguir adiante sem olhar para trás. Esta simples pergunta salvou vários dias do meu NaNoWriMo quando eu estava sem energia e sem inspiração. Agora, nós vamos falar sobre a realidade. Em algum momento, geralmente entre o 10º e o 15º dia, você vai querer desistir. Sim, é verdade. É o que eu chamo de vale da desilusão do Nano. Durante a escrita de Abdução, cada bloqueio me paralisava por semanas. Mas durante o meu NaNoWriMo, eu aprendi estratégias específicas para superar esses momentos que bate aquele desânimo. A primeira estratégia é a técnica da cena favorita. Antes de começar o mês, você vai escrever em alguns cartões, em alguns papeizinhos assim espalhados, de 5 a 7 cenas que você tá doido para escrever. Você quer se divertir escrevendo aquilo. Você vai guardar esses cartõezinhos para os dias mais difíceis, deixa reservado. Quando a motivação estiver baixa, você vai abandonar temporariamente a ordem cronológica e vai escrever uma dessas cenas empolgantes. A segunda estratégia é comunidade e responsabilidade. Você vai procurar um parceiro de escrita, um grupo, né? Para você a galera faz os check-ins diários, você vai compartilhar as suas metas e o seu progresso publicamente. E você vai também participar de writings, que são sessões de escrita em grupo, virtuais ou presenciais. Ajuda demais. A terceira estratégia é a visualização do progresso. Crie um sistema visual para acompanhar seu avanço. Pode ser um gráfico, um termômetro ou qualquer representação visual. Celebre cada avanço, por menor que pareça, sempre. No meu caso, eu criei um quadro onde cada post-it representava 1000 palavras. Ver aquele quadro se preencher diariamente foi incrivelmente motivador, algo que eu nunca tive durante os 2 anos escrevendo Abdução. Uma das maiores revelações que eu tive foi entender que o NaNoWriMo não é sobre produzir um livro publicável em 30 dias. É sobre produzir o primeiro rascunho completo. Depois do seu Nano, esse é o caminho que eu recomendo. Descanse por pelo menos 2 semanas. Não olhe mais para o seu manuscrito. Faça uma primeira leitura completa, sem editar, apenas anotando. Desenvolva um plano de revisão estruturado em 3 passagens. Passagem 1, estrutura e arco narrativo. Passagem 2, desenvolvimento dos personagens e cenas. E na passagem 3, a linguagem e o estilo. Depois que eu terminei a Abdução,
eu passei mais uns 8 meses revisando obsessivamente. Com o meu romance do NaNoWriMo, Destino de Astarte, eu consegui um processo de revisão muito mais eficiente, que durou só 3 meses e eu estava mantendo a força da minha criatividade. A verdade que eu descobri é que escrever rápido não significa escrever mal. Muitas vezes significa escrever de forma mais autêntica e menos autocrítica. Compartilhe o seu aprendizado e as suas conquistas. Se você se identifica com a luta de levar meses ou anos para concluir os seus projetos de escrita, eu te convido a tentar esse método. Não precisa esperar até novembro, você pode fazer o seu próprio NaNoWriMo pessoal, começando no primeiro dia do mês que vem, de repente. Deixa nos comentários qual é a sua maior dificuldade para terminar um livro e eu vou responder com dicas específicas para você. Se esse vídeo foi útil, deixa o seu like, se inscreve no canal para mais conteúdos sobre escrita criativa e produtividade para escritores. E para quem quer começar a se preparar imediatamente e precisa de um acompanhamento pessoal, pode contar com a minha consultoria de escrita. O link está aqui na descrição. Lembre-se, você tem uma história para contar e o mundo precisa ouvi-la. Um beijo e até o próximo vídeo!